Olá, estamos aqui de volta então para poder fazer mais questões e simulados dessa nossa empreitada, né, mais de 200 questões, exercícios de provas anteriores ou simulados sobre todos os conteúdos que perpassam esse edital. E nós vamos trabalhar hoje com conteúdo importantíssimo que está presente em todas as provas de concurso. Então, assim, é quase uma certeza mesmo que eu tenho em relação a isso, que vai cair na prova, a avaliação educacional. A avaliação educacional, ela tem 3 níveis. Pode ser a avaliação para as aprendizagens, que é a avaliação feita na escola, né, que impulsiona, que promove as aprendizagens. A avaliação institucional, que é a avaliação que a própria escola faz de si mesma e do seu trabalho pedagógico, administrativo e financeiro. E a avaliação de larga escala, ou a avaliação das redes, que é a avaliação que se faz Prova Brasil, SAEB, né? Então, nós vamos fazer hoje algumas questões sobre a avaliação educacional que mesclam um pouco a avaliação de larga escala, institucional e principalmente para as aprendizagens. Esse é um assunto que eu tenho certeza que vai cair nas provas, porque se discute muito a avaliação educacional hoje, se faz muitos movimentos políticos, né, em políticas educacionais para que se mude a cultura do ensinar, do aprender e do avaliar. Fala-se muito em avaliação formativa, se quer implementar a avaliação formativa na perspectiva da avaliação para as aprendizagens. Então, se quer mudar muito a cultura sobre a avaliação, se pesquisa muito sobre isso, nos currículos isso está muito presente, na formação de professores. Então, as provas também têm enfatizado bastante esse assunto, a avaliação educacional. Portanto, é fundamental que a gente estude bem esse assunto, porque é uma certeza que nós temos em relação à prova, é a de que vai cair a avaliação educacional. É um assunto que sempre cai, porque ele faz parte mesmo do nosso escopo de conteúdos que caem sempre. São os clássicos, os que são sempre presentes em qualquer prova sobre magistério. Então, vamos fazer aqui algumas questões. A primeira delas, vamos analisar sempre essas questões todas aqui que eu trouxe para vocês, são questões de provas anteriores, não são simuladas. Porque a avaliação é um conteúdo clássico, então nós já temos dezenas de questões, até centenas de questões sobre avaliação, porque não precisa fazer simulado, porque nós já sabemos como que essas questões têm caído nas provas. Observem bem então aqui a questão número 1. Ela diz o seguinte: considerando as políticas de avaliação educacional referentes à educação básica brasileira, julgue os próximos itens. Essa questão número 1 aqui está relacionada à avaliação de larga escala, que é o SAEB. Lembra que o SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. SAEB. O SAEB tem 3 braços, 3 ramificações. Tem a avaliação, a ANEB, a ANRESC, que é a Prova Brasil, a mesma coisa, e a ANA. 3 ramificações do SAEB, né? E vocês precisam entender principalmente o SAEB, né? Porque tem uns sinais também que avalia a educação superior, mas para as provas de concurso, focalizem bem apenas o SAEB. Veja só o que nós temos aqui em relação ao SAEB e à Prova Brasil. A Prova Brasil é o exame realizado anualmente pelo Ministério da Educação para avaliar o desempenho dos estudantes que estão concluindo ou que já concluíram os seus estudos no ensino médio público, né? Essa questão está falsa porque a Prova Brasil não é todos os anos que ela é feita, em primeiro lugar. E em segundo lugar, não é para os alunos que estão concluindo apenas o ensino médio público, é também para os alunos que de 5º ano, né, do ensino fundamental, os alunos do 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. E não alunos que já concluíram ou que estão concluindo o ensino médio, é o Enem e não a Prova Brasil, tá? Então, 2 erros aqui. A Prova Brasil é feita bianualmente, de 2 em 2 anos. É o primeiro erro. Então, não é anualmente. E o segundo erro é que essa
A Prova Brasil é destinada para os alunos que estão no 5º ano, 9º ano do fundamental e 3º do ensino médio. E não para os alunos que estão concluindo o ensino médio, que já concluíram. Essa aqui seria o Enem. Portanto, falsa questão. Letra B. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEB, abrange estudantes das redes públicas e privadas de ensino do país, com certeza, né? Em áreas rural e urbana, matriculados no 5º e no 9º ano, que é a 4ª e 8ª série, né? Do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. Verdadeiríssimo. O SAEB, que é a ANRESC, a ANEB, né? E também a ANA, mas aqui tá falando da ANEB e da ANRESC. A ANEB e a ANRESC, realmente. As duas provas, o SAEB, a ANEB e a ANRESC, avaliam os alunos no 5º ano, 9º ano do fundamental, 3º ano do ensino médio, alunos de zona urbana e rural, escolas públicas e privadas. Certinho, com certeza, né? Então, vamos partir agora para a questão 2. A questão 2, vocês vão receber todas essas questões com gabarito em PDF também para poder estudarem. Na questão 2, diz o seguinte: a avaliação da aprendizagem escolar é um processo, é um elemento do processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, a avaliação tanto serve, eu quero que vocês circulem no material de vocês isso. A avaliação tanto serve para avaliar a aprendizagem dos alunos, quanto o ensino desenvolvido pelo professor. Esse fator aqui é um fator chave para a avaliação formativa. A avaliação formativa é aquela avaliação que avalia o aluno e também o ensino. Então, o ensino e a aprendizagem são afetadas pela avaliação. Isso é um fator da avaliação formativa, tá? A avaliação formativa é essa, que serve tanto para o aluno quanto também para o professor. Os dois, né, são afetados pela avaliação, né? Então, por isso que eu quero que vocês, qualquer outra questão de prova que traga essa ideia de que a avaliação serve para os dois, está correta, porque é essa a avaliação formativa. Agora, se a questão de prova restringir a avaliação só para o aluno, como se o professor não fosse afetado por essa avaliação, então não é uma questão correta, né? Então, vamos ver aqui, numa perspectiva emancipatória, né? Emancipatória, que liberta, que parte dos princípios da autoavaliação e da formação, avaliação formativa, podemos afirmar que os alunos também devem participar dos critérios que servirão de base para a avaliação de suas aprendizagens. Verdadeiro, com certeza. Se a perspectiva é emancipatória, é de formação, os alunos também vão participar dos critérios, né, de avaliação para a sua própria aprendizagem. Claro, né? Aqui, na letra B. Os professores devem utilizar a avaliação como um mecanismo de seleção para o processo de ensino? Falso. Não é uma seletividade. Todos podem aprender e a avaliação tem que estar a serviço disso. A aprendizagem como direito de todos os alunos, sem exceção. Qualquer outra questão de prova que diga que alguns alunos podem não aprender porque a escola eles podem não aprender porque são fatores externos à escola que fazem com que eles não aprendam. Então a escola lava as mãos em relação a isso. Falso, com certeza. A avaliação, sim, ela é para todos e não pode ser uma seleção. Alguns aprendem e outros não. Falso, sempre. Os alunos e professores devem compartilhar, se caso seja, né, uma questão, uma avaliação, aqui, olha, sob o comando, uma avaliação emancipatória, que usa autoavaliação, que usa formação, né? Então, nessa avaliação aí, alunos e professores devem compartilhar dos mesmos critérios que possam classificar as aprendizagens corretas. Verdadeiro, com certeza, né? Os alunos também devem registrar o processo de avaliação que servirá para disciplinar o espaço da sala de aula. Então, os alunos devem registrar o processo de avaliação, né, que servirá para disciplinar o espaço da sala de aula. É essa a perspectiva de avaliação emancipatória? Falso. Então, já vimos que essa primeira aqui está verdadeira, falso, verdadeira, falso. E a última, a letra E. Alunos e professores
devem participar do processo de avaliação para criar mecanismos seletivos e classificatórios de jeito nenhum. Falso também. Então, a gente tem aqui essas VF, é a sequência dessa questão. Vamos então agora para a segunda, que fala o seguinte, a terceira, desculpem. A terceira questão fala assim: Castro e Chiesi, em artigo da coletânea Os Desafios da Educação no Brasil, de 2005, apontam que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é um instrumento que contribui para a implementação da reforma do ensino médio, difundindo seus objetivos para todo o Brasil, pois a divisão em disciplinas estanques separadas do currículo escolar constitui-se como facilitador falso, de forma nenhuma. A divisão das disciplinas não pode ser estanques, separadas, tem que ser integradas, interdisciplinares. E isso, então, se for estanque, separada, não facilita nada em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Muito pelo contrário, dificulta. Então, facilitador da compreensão interdisciplinar. Não, para ser interdisciplinar tem que ter integrado. Estanque, não. Né? Permite ao poder público dimensionar e localizar lacunas no processo de formação dos jovens que dificultam sua realização pessoal e sua inserção no processo de produção da sociedade. Verdadeiro, com toda certeza. Então, essa reforma do ensino médio trazida pelo Enem, a avaliação de larga escala, Enem, né, ela permite o poder público dimensionar e localizar as dificuldades que os alunos têm, né, e que essas dificuldades podem ser barreiras para a inserção do processo de produção da sociedade. Valoriza o armazenamento de muitas informações. Armazenar informações como se fosse um computador? Ou memorização de fatos? Aí, falso, com certeza. Não é para isso também, de forma nenhuma. O exame, o Enem, produz um profundo diagnóstico dos sistemas de ensino, da matriz organizacional da escola e um perfil detalhado dos professores e diretores das escolas, né? Verdadeiro, com certeza, e é considerado um poderoso indutor de mudanças, na medida em que expressa o que é ensinado, aquilo que deveria ter sido avaliado. Então, olha só, é considerado um poderoso indutor de mudanças, na medida em que o Enem expressa no que é ensinado, aquilo que deveria ter sido avaliado. Verdadeiro, com certeza. Né? Portanto, a C está falsa, né? E a A também, e então só a B e a E. Vamos então para 4 agora. A forma como o ensino é concebido, o entendimento do que aprender, do que é ensinar, do papel da escola, está intimamente relacionada com a forma de avaliar. Portanto, uma mudança na avaliação dos processos de aprendizagem, numa perspectiva da construção do conhecimento, exige que o professor tenha as seguintes concepções. Então, olha só, vamos circular isso aqui. Uma mudança na avaliação dos processos de aprendizagem, mudar essa cultura do avaliar, numa perspectiva da construção do conhecimento, exige que o professor tenha as seguintes concepções. O sujeito que aprende é concebido como um ser crítico, criativo e participativo, com autonomia, capacidade de tomar decisões. Verdadeiro, com certeza, né? Aqui, um pouquinho em cima. O ensino privilegia a participação, o diálogo e a autonomia, a reflexão por parte dos professores quanto dos alunos. Também, não é essa que é incorreta. A gente está procurando exceto, né? Então é uma só que está errada. A avaliação é analisada à parte do processo de aprendizagem. Uma coisa é aprendizagem, a outra é avaliação. Falso, isso não é. Então, elas têm que estar integradas. É essa a questão aqui, é o exceto, a exceção, né? Para posteriormente proporcionar a tomada de decisões. Falso. O erro é visto como um propiciador de aprendizagens e dúvidas dos alunos, e as dúvidas que os alunos têm são altamente significativas e são reveladoras de envolvimento
e exercício intelectual. O erro, então, qualquer questão de prova que valorize o erro, trazendo o erro como uma coisa boa, para que o aluno possa saber como que ele está raciocinando, que para o aluno possa se envolver com o exercício e ter hipóteses, erradas ou não, sobre aquele exercício, porque se envolveu com ele, certo? Além disso, o erro também é importante porque revela o exercício intelectual que o aluno está fazendo, como o aluno está raciocinando. Portanto, qualquer questão de prova que traga o erro numa lógica boa, que pode ser usada em uma questão formativa na avaliação, correto. Cuidado com o erro em questões sobre avaliação. Assim como essa questão aqui, tá, que está certa, várias outras questões trazem a ideia do erro em algum dos itens para que sejam julgadas. Muita gente acha que erro é uma coisa que não deve ser usada na avaliação ou que não deve ser colocada, não deve ser pontuado. Erro é algo errado, né? Vamos chamar assim, sendo redundante mesmo. Portanto, tem que tirar, suprimir o erro, evitar o erro, corrigir o erro, né? Consertar. Não. Eu tenho que ter o erro para eu entender que hipótese o aluno tem sobre aquele conhecimento. Como que ele está raciocinando sobre aquele conhecimento. Qual é o exercício intelectual que ele está tendo sobre aquilo. Para isso que serve o erro. Por isso, nada de entender erro como uma coisa a ser evitada, apagada. Não. O erro é um instrumento para que eu construa a aprendizagem. É isso que vocês vão marcar nas provas quando aparecerem erro. Cuidado com isso, que eu já vi várias questões de prova que quando trazem erro, muita gente erra porque acha que erro é uma coisa que não pode ser admitida jamais. Pode sim, nessa perspectiva aqui, né? Portanto, letra D. Vamos então para 5. A 5 diz o seguinte: a avaliação é uma das atividades que ocorre dentro de um processo pedagógico, incluindo outras ações desse processo, que implicam na própria formulação dos objetivos da ação educativa, na definição de seus conteúdos e métodos, entre outros. Sendo parte de um processo maior, a avaliação pode ser formativa ou somativa. Não citou a diagnóstica aqui, né? Essa perspectiva de um autor. Para esse autor, basta que eu entenda a avaliação como formativa ou somativa. Tudo bem, sem problemas. É a perspectiva dele. Considerando o enunciado, analise as afirmativas e marque V para verdadeiras e F para as falsas. A avaliação formativa é utilizada para uma apreciação final sobre o que o aluno pôde obter em um determinado período. Falso, com certeza, por causa desse final. Aonde que a avaliação me dá um resultado final? A avaliação somativa, que é a avaliação que eu somo os resultados do processo no final, né? Então, por isso que é somativa, é somar todos os resultados no fim do processo apenas. A Secretaria de Educação, ela defende a avaliação formativa, que acontece continuamente ao longo do processo, junto com o ensinar e com o aprender. O avaliar está junto. Então, a pessoa ensina avaliando, ou quando está avaliando, está também ensinando. O aluno aprende enquanto está sendo avaliado. A avaliação não serve só para constatar o que ele sabe ou o que ele não sabe. A avaliação serve para ele aprender com ela. Ele vai fazer uma questão de prova, por exemplo, e aprende coisas que ele não sabia antes, mas passou a saber porque fez aquela prova. Então a prova foi indutora da aprendizagem. A prova, ou qualquer outro instrumento, eu pude induzir, eu pude proporcionar, impulsionar, promover a aprendizagem por meio da avaliação. Isso é uma avaliação formativa, avaliação que forma, que ensina. É essa avaliação que se quer implementar hoje na rede pública de ensino. E não a somativa, que é só no final do processo é que eu vou saber se ele aprendeu ou não. E já acabou o processo. O que eu posso fazer? Nada, né? Então, é nesse sentido. Aqui, a avaliação somativa, a somativa, essa do fim do processo que soma resultados, é utilizada ao longo do processo? Falso. Qual é ao longo do processo?
formativa. A formativa é uma avaliação que é utilizada ao longo do processo, e não a somativa, que eu só somo resultados no final, no sentido de acompanhamento do desenvolvimento e reorientação da aprendizagem do aluno. Falso, porque não é a somativa, seria formativa para que ficasse correta a questão. Tanto a avaliação somativa quanto a formativa podem levar a processos de exclusão e a classificação, na dependência das concepções que norteiam o processo educativo. Verdadeiríssimo e controverso também. Muita gente poderia errar. Ué, quer dizer então que a avaliação formativa também pode levar à exclusão de alunos? Mas ela não é boa, a formativa, que deve ser usada? Sim. Por quê? Tanto a avaliação, não é o fato dela ser somativa ou formativa que não vai levar à exclusão. A exclusão dos alunos, o fato deles não aprenderem, está ligada à concepção que eu tenho sobre ensinar e sobre aprender. Por exemplo, se a minha concepção é de que nem todos podem aprender, que alguns alunos podem ser excluídos, de 30 alunos da sala, é admissível que 5 não aprendam e não passem de ano. Essa é a minha concepção. Mesmo eu usando avaliação formativa, se eu tiver essa concepção, então eu vou entender que a exclusão é algo normal, tranquilo, que pode acontecer, que pode ter. Portanto, depende da minha concepção se vai ter exclusão e classificação por meio da avaliação. E não basta, mesmo eu usando a formativa, se eu tiver a concepção de que alguns não aprendem, então, sendo formativa ou somativa, isso vai levar à exclusão e à classificação na escola, com certeza. A avaliação formativa é aquela em que o professor deve estar atento aos processos e às aprendizagens dos seus alunos. Verdadeiro, claro. Por quê? Porque eu tenho que saber, ao longo do processo, como que o aluno está aprendendo, para que eu tenha feedback e realimente o processo. E eu posso ensinar de acordo com como a aprendizagem está acontecendo. Então, é o ritmo da aprendizagem que vai guiar o meu ensino, por meio da avaliação. Então, é uma avaliação contínua, ao longo do processo, que me traz resultados imediatos, ao longo do processo, para que eu possa realimentar e ter feedback sobre o meu ensino. Portanto, verdadeiro, com certeza. Né? A questão número 6, para poder fecharmos esse bloco de questões, diz o seguinte: segundo Lucchesi, né? Eu nunca li Lucchesi, e agora caiu Lucchesi na prova, como é que eu vou fazer? Gente, é o seguinte, foi o que eu disse para vocês na parte teórica. Mesmo que vocês nunca tenham lido Lucchesi, Jussara Hoffmann, Terezinha Rios, Irma Passos Veiga, Benigna Maria Vilas Boas, José Carlos Libânio, nunca li esses autores. Regina Célia Eidt, são os mais clássicos sobre avaliação. Nunca li. Apareceram na prova. Como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir fazer questão de prova porque eu não li esse autor? Claro que não. Você vai conseguir fazer sim as questões de prova. Só que essas questões que você vai fazer, você vai ter entendido antes, compreendido que a pedagogia atual aponta sobre avaliação. Foi isso que eu tentei fazer com vocês na parte teórica do curso. Eu tentei mostrar não a ideia de um autor ou de outro sobre avaliação. Eu tentei mostrar o que a pedagogia de hoje, o que a didática está estudando, está querendo implementar sobre avaliação. Você, sabendo disso, faz qualquer questão de prova. Por quê? Porque você sabe... Tem 7 autores de avaliação mais clássicos. Todos os 7 autores dizem respeito a um mesmo contexto de avaliação. Eles não são divergentes, eles não são autores que divergem, que brigam entre si. Não, eles falam de uma mesma concepção, que é a que a pedagogia atual defende. Com palavras diferentes, termos diferentes, olhares diferentes sobre a avaliação, mas a concepção deles vai ser a mesma, de avaliação formativa, ao longo do processo, que alimenta o ensino e a aprendizagem. Então, todos eles, com os textos que eles tiverem,
os nomes que eles derem não vão ser divergentes. Por isso, não é produtivo que vocês saiam gravando o nome, o que cada autor de avaliação falou. Lucchesi dá 5 nomes para avaliação. Verificativa, tal, tal, tal. O Libânio dá 3. Diagnóstica, pedagógica, didática e de controle. A Terezinha Rios dá 5. Né? A Regina Célia Aidt dá 3. A diagnóstica, formativa e somativa. Dá para gravar todos eles? Não, não é produtivo, perda de tempo. O que vocês fazem então? Entendam o que a pedagogia atual está falando sobre o assunto, porque qualquer autor que cair na prova vai ser convergente ao que a pedagogia atual está dizendo. Não vai divergir disso. Então, isso é mais produtivo do que sair decorando o que cada autor falou. Vocês não vão conseguir decorar e nem adivinhar qual que a prova vai trazer. Então, entendam o conceito, porque isso vale para qualquer prova e não só para aquela que você decorou. Então, segundo Lucchesi, para que uma avaliação cumpra sua função diagnóstica, deve ser executada com certo rigor técnico, claro, o que implica algumas exigências. Para serem adequados, os instrumentos devem, eles devem medir resultados de aprendizagem claramente definidos e com harmonia com os objetivos institucionais? Claro, isso é um rigor técnico para que a avaliação realmente seja um diagnóstico, né? Ser construídos tão fidedignos possíveis, né? E, em consequência, ser interpretados com cautela, com certeza, né? Ser utilizados para melhorar a aprendizagem do aluno e do sistema de ensino, com certeza, tá vendo? Todos eles falam da mesma coisa, com palavras diferentes, termos diferentes, mas eles não divergem entre si. Ser destinados exclusivamente a uma atribuição de notas, é para isso que serve a avaliação? Nenhum autor hoje, desses 7 ou outro que surgir, vai dizer isso. Nenhum autor vai defender isso aqui, nenhum. Porque qualquer autor de didática, clássico ou mais moderno, nunca vai dizer que a avaliação serve para atribuir nota. Então, percebem que não precisou de eu ter lido Lucchesi para saber que isso aqui não tem nada a ver com Lucchesi. Ele não defenderia isso, né? Notas e atribuição de notas e conceitos, além de classificar o educando num certo estágio? Falso, com certeza, né? Ser planejados para ajustar aos usos particulares a serem feitos nos resultados. Certo. Então, a letra D, segundo Lucchesi, ou segundo qualquer outro autor, não é adequada, né? Portanto, para essa finalidade. Encerramos aqui esse bloco de exercícios e aguardo vocês, então, nos próximos vídeos para que possamos dar continuidade a esse importante assunto que é a avaliação educacional. Muito obrigado pela atenção de todas e todos. Tchau e até mais.